Olá, tudo bem? Professor Billy Paul de volta com você para continuarmos o nosso trabalho de videoaulas sobre ecologia, ok? Este é o seu canal de Ciências Biológicas e Autodesenvolvimento. E hoje nós vamos, então, para a nossa segunda aula de ecologia, falando sobre conceitos ecológicos, tá? Todo o material da aula está disponível na descrição do vídeo, tanto o biomap da aula que você vai assistir, evidentemente, e também o bioese, ou o bioexercício, com gabaritos comentados. Vamos à aula, então? Vem comigo! Muito bem, conceitos ecológicos, né? Nós fizemos uma aula anterior sobre introdução à ecologia. Se você ainda não assistiu à aula, assista, porque ela é muito importante e é complementar desta aula para que você seja bem-sucedido na resolução de seus exercícios, ok? Então vamos começar por níveis de organização. Os seres vivos possuem um nível de organização. Esse nível de organização ele vai de molécula, célula, tecido, órgãos, sistema, organismo, ok? Esses organismos, eles se agrupam num outro nível de organização, que são os níveis de organização em ecologia. Níveis de organização em ecologia, o primeiro nível é o nível do organismo, é o nível do indivíduo. O que é um indivíduo? É um ser indivisível. Eu não tenho como pegar um organismo vivo que é único, um organismo vivo que é completo e dividi-lo em unidades vivas menores. Entendido? Então, o primeiro nível de organização ecológica é o nível do indivíduo, que é um organismo individual e indivisível. Esse organismo individual e indivisível, ele se agrupa em um nível mais superior chamado de população. E uma população nada mais é do que um conjunto de indivíduos de mesma espécie que estão habitando uma mesma área geográfica, ok? Então, se você tem um grupo de indivíduos, não importa o tamanho, mas que eles pertencem à mesma espécie e que estão habitando uma determinada área geográfica, você tem uma população. Essas populações, elas podem se agrupar no próximo nível, que é o nível de comunidade. Comunidade é um conjunto de populações ou um conjunto de indivíduos de diferentes espécies, que é a mesma coisa. Comunidade pode ser chamado de biocenose, como pode ser chamado de biota. Entendido? Mas, seja uma população, seja uma comunidade, esses grupos envolvem agrupamentos de espécies iguais ou agrupamentos de espécies diferentes. E aí é importante também a gente definir o que é uma espécie. O que caracteriza um grupo de indivíduos serem uma espécie? Ok? Primeira coisa, indivíduos de mesma espécie, grupos de indivíduos de mesma espécie, eles têm características semelhantes. Mas somente ter características semelhantes basta? Não. É preciso que esse conjunto de indivíduos de características semelhantes, eles possam se reproduzir de forma cruzada, ok? Eles fazem intercruzamento, eles intercambiam genes num processo de reprodução. Somente isso basta? Não. Precisa atender o terceiro critério. E qual é o terceiro critério? Originar uma descendência fértil, ok? Conjuntos de indivíduos de características semelhantes que se reproduzem de maneira cruzada e que originam descendência fértil, você pode então determinar que esse grupo trata-se de uma espécie. Cruzamento entre indivíduos de espécies diferentes pode não dar em nada, e se der alguma coisa, essa alguma coisa é estéril. O cruzamento mais comum que nós temos nesse sentido na natureza é o que acontece entre a égua e o jumento. O jumento acasala com uma égua, tá? Forma-se um híbrido, então eles são capazes de reproduzir e originar descendentes, mas o híbrido resultante, que é um burro-mulo ou uma mula, é um animal estéril que não consegue dar continuidade à sua espécie. Entendido? Por quê? Porque resultou de um cruzamento entre espécies diferentes. Embora jumentos e éguas tenham características semelhantes, sejam capazes de se reproduzir de modo cruzada, mas já sofreram na natureza especiação e estão isolados por mecanismos de isolamento reprodutivo, não originando então uma descendência fértil a partir deste cruzamento. Beleza? Muito bem. As comunidades,
tá? Esses conjuntos de organismos vivos, eles interagem de forma abiótica no meio. Então, é aí onde surge o terceiro nível de organização, que é o nível de ecossistema. Ecossistema pode ser definido de três maneiras. O conjunto formado por comunidade mais ambiente, entendido? Então, as inter-relações das comunidades, a forma como elas interagem com o meio ambiente, onde elas vivem, com o meio ambiente que as cerca, chama-se ecossistema. Que você também pode definir isso como sendo o conjunto formado por biocenose mais biótopo. Biocenose está para a comunidade, assim como o biótopo está para o ambiente, tá certo? Ou você pode dizer também que ecossistema é o conjunto de fatores bióticos mais fatores abióticos. E quem são os fatores bióticos de um ecossistema? Seres vivos. Nós somos fatores bióticos do ecossistema. Gatos, cachorros, todos os organismos da natureza que são vivos compõem uma unidade dentro da ecologia, tá? Que refere-se ao fator biótico. Os fatores bióticos são os fatores de natureza ambiental, fatores não vivos, ok? Mas que os organismos vivos se utilizam desses fatores para a manutenção de sua vida. Exemplo de alguns desses fatores: luz, nutrientes, gases respiratórios, oxigênio e CO2, temperatura, pH, pressão, clima. Então, todos esses fatores que compõem o biótopo, que é denominado de ambiente, os organismos vivos se utilizam ou interagem com esses fatores, garantindo, então, a sua sobrevivência. Belezinha? Ok? Observação IPC, observação importante pra cacete. Todos os ecossistemas compõem uma unidade imensa que representa o planeta Terra e que é chamado de biosfera, entendido? Definindo biosfera, você pode dizer que é todo o espaço do planeta biologicamente habitado. Todo e qualquer espaço do planeta onde você encontra alguma forma de vida, por mais insignificante que essa forma de vida seja, então trata-se da biosfera. Ok? Essa biosfera tem até uma espessura, 9.000 metros acima do nível do mar e 9.000 metros abaixo do nível do mar. Essa é a espessura total da nossa biosfera, todo o espaço planetário onde você pode encontrar alguma forma de vida. Aí você pergunta, mas professor, pode haver forma de vida, digamos, abaixo de 9.000 metros de profundidade? Porque, segundo eu tenho informações, a maior profundidade oceânica mede 11.034 metros. É conhecido como as Fossas Marianas no Oceano Pacífico. É provável, bastante provável, que existam formas de vida lá. Mas essa espessura é mais um processo de convenção. Foi convencionado dessa maneira, entendido? Agora, essa biosfera, você percebe que é uma unidade muito grande, tá? É um espaço imenso. Para facilitar o estudo dela, eu preciso dividir em unidades menores. E aí eu chego aos seguintes conceitos. A biosfera, ela é subdividida em biociclos. Então, toda a biosfera terrestre, ela tem uma subdivisão, que essa subdivisão chama-se os biociclos. Biociclos são três. Você tem o biociclo, o epinociclo, que é o biociclo terrestre. Todos os ecossistemas de terra firme formam o que nós chamamos de epinociclo. Temos todos os ecossistemas de água doce, rios, lagoas, lagos, em geral, eles compõem um biociclo, que é uma subdivisão da biosfera chamada de liminociclo. E eu tenho também os ecossistemas de água salgada. Os ecossistemas de água salgada correspondem aos mares e oceanos, ok? Mares e oceanos compõem, então, um grande biociclo chamado de talassociclo. Resultado: epinociclo, liminociclo e talassociclo compõem todos os biociclos que, em conjunto, formam a biosfera da Terra. Mas, mesmo assim, esses biociclos ainda são unidades muito grandes, ok? Eu preciso reduzi-la
em unidades menores. É aí onde entra um outro conceito, que é o conceito de biocora. Dentro dos biociclos, nós vamos encontrar as biocoras, entendido? O que é uma biocora? É uma subdivisão do biociclo, tá certo? Porção do biociclo, ok? Essa porção do biociclo, você pode delimitar ela da seguinte forma, só para você entender. Eu tenho um tipo de ecossistema no planeta Terra chamado de florestas. Eu tenho outro tipo de ecossistema chamado de desertos. Ok? Florestas e desertos fazem parte do epinociclo, mas são ecossistemas completamente diferentes. Entendido? Certo? As florestas compõem uma biocora dentro do biociclo, assim como os desertos compõem uma biocora dentro do biociclo. Entendido o que é biocora? Então, todas as florestas do planeta, não importa que floresta seja, todas elas de forma conjunta formam uma biocora, que é uma subunidade do biociclo terrestre, chamado de epinociclo, e o epinociclo é uma unidade da biosfera, que é a grande porção do planeta onde você encontra tudo. Só que essa biocora, entendido, ainda continua sendo algo muito grande, que eu preciso reduzir, entendido, em porções menores. Então vamos delimitar tudo aqui para ficar melhor da gente perceber. Dentro das biocoras eu vou encontrar os biomas. Biomas é a menor porção de subdivisão do ecossistema com características próprias. O que são todas as florestas? Todas as florestas são biocoras. Não é verdade? Mas eu tenho, por exemplo, a floresta amazônica, eu tenho a floresta do Araucária, que é uma floresta de pinheiros, entendido? Que existe aqui no Rio Grande do Sul. Tá? Eu tenho a floresta, tenho florestas nos Estados Unidos, a floresta de coníferas lá nos Estados Unidos. E essas florestas são ecossistemas completamente diferentes. Por exemplo, se a gente comparar a floresta amazônica com a floresta do Araucária, entendido? As condições de fauna e de flora, as condições bióticas e abióticas desses dois ecossistemas são completamente distintos. Tá? A floresta do Araucária é clima temperado, a floresta amazônica é clima tropical, então são condições ambientais completamente diferentes. Percebido aí o lance? Então, a floresta amazônica é um bioma dentro de uma biocora. A floresta do Araucária é outro bioma, porque as condições de ambos são completamente diferentes. Belezinha? Entendido a definição? Vamos lá. O que é uma poça de lama no meio da rua que cabe dentro dela apenas a sola do seu sapato? Isto, exatamente, é um bioma. Aquela poça de lama, que é um ecossistema pequeno, mas tem todo um conjunto de condições bióticas e abióticas que são próprias dela. É isso? Então, é um bioma. Um aquário que você tem em casa, o seu aquário de água doce com os seus peixes, caracteriza o quê? Caracteriza um bioma. Entendido? É um ecossistema com características próprias. Um oásis no meio do deserto, um ecossistema completamente diferenciado, que não tem nada a ver com as condições do deserto em si, também caracteriza um bioma. Beleza? E entre esses biomas, eu posso encontrar o ecótono. O que é o ecótono? O ecótono é um corredor ecológico. O ecótono caracteriza-se por ser uma zona de transição entre dois ecossistemas vizinhos. Por exemplo, onde termina uma floresta, termina um campo. Aliás, começa um campo. Onde termina um campo, começa uma floresta. Essa zona onde esses dois ecossistemas se interpenetram, essa zona de tensão entre os dois, chama-se ecótono, caracterizado por um corredor ecológico, porque eu encontro no ecótono um conjunto de espécies ali, comunidades que estão ali, tá? Que são comuns ao ecossistema A e ao ecossistema B, que estão vizinhos, formando então uma área C, que é uma área de tensão, caracterizada por grande biodiversidade de organismos vivos. Exatamente. Por quê? Porque é uma zona de vizinhança entre dois ecossistemas. Então chama-se isso, dentro da ecologia, como sendo um ecótono, que caracteriza um corredor ecológico, zona de transição entre dois ecossistemas. Vamos agora explorar detalhadamente dois conceitos que caem muito em provas. Então, você que vai fazer Enem, existem dois conceitos ecológicos que você não pode
esquecer e nem confundir. O primeiro é o conceito de habitat, entendido? O habitat é o endereço da espécie, é o local típico onde a espécie está. E por que essa espécie se localizou e ficou lá? Lá, nesse ambiente onde ela está, nesse local onde ela está vivendo, ela encontrou um complexo de condições às quais se adaptou muito bem. Essa adaptação fez exatamente com que essa espécie adotasse aquele ambiente como seu habitat natural. Quando você pensa, por exemplo, em leões, elefantes, você lembra das savanas africanas, né, que é o habitat natural desses indivíduos. Quando você pensa em pinguins, você se lembra das regiões polares do planeta, porque é o habitat típico. Claro, existem espécimes que são ecumênicas. O termo ecúmeno significa larga distribuição. A espécie tem larga distribuição em diversos tipos de ecossistemas diferentes no planeta Terra. Por exemplo, a espécie humana é ecumênica. Se você for no deserto, você vai encontrar pessoas vivendo lá. Nas cidades, você encontra pessoas vivendo lá. Na zona rural, existem pessoas vivendo lá. Ok? No meio da mata, nas florestas, você encontra pessoas vivendo lá. Você tem o esquimó, que vive nas regiões polares. Então, o ser humano tem larga distribuição no planeta todo, como os insetos, que também é uma espécie ecumênica, que tem larga distribuição. Mas, entenda, habitat significa o local onde a espécie vive. Ela é natural daquela região. E por que isso aconteceu? Porque lá ela encontrou um complexo de condições abióticas que são muito favoráveis ao seu desenvolvimento, sobrevivência, reprodução e outros aspectos necessários à manutenção da vida em um determinado local. Entendido? Ficou claro isso, sim ou não? O outro conceito é o conceito de nicho ecológico. Nicho ecológico é modo de vida. Nicho ecológico é função. Tá? Dentro do habitat, as espécies, de um modo geral, elas executam funções ecológicas. Função ecológica de sobrevivência, função ecológica de reprodução, função ecológica de alimentação, função ecológica de caça. Então, aquilo que o organismo faz no habitat onde ele está inserido, quando faz, como faz, de que modo ele faz, de que maneira, que horário, chama-se comportamento etológico. Todas essas atividades que os seres vivos exercem dentro do ecossistema denomina-se de nicho ecológico. Ok? É o que se chama comportamento etológico, vulgarmente conhecido como profissão. É como se a gente tivesse a profissão do ser vivo. Quando você diz que uma leoa é uma exímia caçadora, você está se referindo a uma característica de modo de vida das leoas, que é a caça. Entendido? Então ela vive caçando. Então isso é atividade de nicho. As corujas são aves de rapina, entendido? Elas dormem durante o dia e saem à noite para caçar. O que eu descrevi sobre as corujas foi uma atividade relacionada a nicho ecológico, entendido? É isso que significa nicho ecológico, trabalho. O que é que eu faço da vida? Eu sou professor, a minha atividade é lecionar, a minha atividade é ensinar as pessoas conteúdos que sejam agregadores para a sua vida e para aquilo que elas desejam. Essa é a minha função ecológica. É isso como eu me vejo nesse ambiente, nessa natureza, é a minha contribuição, tá? A minha contribuição existencial. Então, tudo isso é atividade de quê? Atividade de nicho ecológico. Entendido isso? Tá certo ou não? Agora, eu digo para você assim, olha só, o salmão é um peixe, tá certo? Ele é encontrado na zona nerítica do oceano. A zona nerítica é o bioma do talassociclo do ecossistema marinho onde o salmão vive. Eu me referi sobre o habitat do animal. Tem uma determinada época do ano em que as fêmeas do salmão, elas saem do ambiente de água salgada e vão para a nascente do rio para desovar. O que eu descrevi agora foi uma atividade de nicho, foi um comportamento etológico, algo que faz parte do modo de vida do salmão na natureza. Tá certo? Entendido o que é nicho? Muito bem. Aí,
Não podemos falar sobre nicho ecológico sem falar sobre uma importante restrição quanto ao nicho ecológico, que é a Lei de Gauss, também conhecido como o princípio da exclusão competitiva de Gauss. Gauss, nas suas pesquisas, ele descobriu que duas espécies não convivem juntas se desempenharem o mesmo nicho ecológico. É impossível na natureza duas espécies conviverem juntas, se desempenharem o mesmo nicho, se desempenharem o mesmo conjunto de atividades, se desempenharem o mesmo modo de vida. Tá certo? Por quê? Isso vai levar a um processo de competição interespecífica, que é competição entre indivíduos de espécies diferentes, e essa competição será tão acirrada que levará à exclusão de uma das espécies. Como foi que Gauss descobriu isso? Ele descobriu isso através de um experimento, ok? Através de um experimento que ele fez, deixa eu passar, pronto, que é esse experimento aqui, entendido? Lei de Gauss, princípio da exclusão competitiva de Gauss, tá certo? Gauss estava trabalhando com protozoários ciliados do gênero Paramecium, de duas espécies distintas, o Paramecium aurelia e o Paramecium caudato. Ok? São dois protozoários ciliados. Esses dois indivíduos aqui, eles desempenham o mesmo nicho ecológico. O que isso quer dizer? Eles se alimentam do mesmo tipo de nutrição. Então, o nicho ecológico é o mesmo. Ele analisou o desenvolvimento de Paramecium aurelia cultivado em meio de cultura, fornecendo-se alimento. E aqui você vê o gráfico de crescimento da espécie. Ok? Você tem nessa cultura apenas uma população. A mesma coisa foi feito com o Paramecium caudato, que foi colocado numa outra cultura, fornecido alimento, que é o mesmo tipo de alimento de aurélia, e aqui eu tenho a curva de desenvolvimento do Paramecium caudato. Gauss, então, pegou os dois, cultivou num meio de cultura único e forneceu alimento. E depois de algum tempo ele percebeu que a curva dos gráficos tinha acontecido isso aqui. A aurélia continuou o seu desenvolvimento normal, mas Paramecium caudato foi diminuindo a população até que se exauriu completamente do meio. Isso chamou muito a atenção de Gauss. O que é que esses animais tinham em comum? O que é que esses protozoários tinham em comum? Mesmo tipo de nutrição. E aí ele preparou um meio de cultura numa lâmina de microscópio, colocou os protozoários lá e foi analisar microscopicamente. E ele percebeu que havia um processo competitivo muito grande pelo alimento disponível na lâmina. E aí ele chegou à conclusão de que, rapaz, que coisa interessante. Eles não conseguem conviver juntos. Por quê? Apresentam o mesmo nicho ecológico. Entendido isso? Certinho ou não? Beleza até aqui? Muito bem. Gauss, então, foi analisar se esse processo era comum, tá certo? Nos ecossistemas abertos, na natureza, que são ecossistemas abertos. E ele verificou que funciona da mesma forma. Você pode ter duas espécies de pássaros diferentes vivendo na mesma árvore. Ora, se estão na mesma árvore, estão no mesmo habitat, ok? Só que uma dessas espécies, ela se alimenta de coisas que estão na copa da árvore. E a outra se alimenta de fragmentos de tecido vegetal do tronco da árvore. Então você tem uma espécie no tronco fazendo sua atividade de nicho, você tem a outra espécie na copa, nas folhas, fazendo a sua outra atividade de nicho. Estão no mesmo habitat, mas os nichos são diferentes. Ok? Muito bem. Melhor história sobre nicho ecológico que eu já vi. No final do século XIX, início do século XX, um fazendeiro australiano, ele viajou para uma feira de animais na Europa. E lá nessa feira de animais, ele encontrou um criador de coelhos. Ele nunca tinha visto um coelho na vida, mas ele ficou apaixonado pelo animal. E perguntou, rapaz, o que esses caras comem? Eles são vegetarianos. Ora, tudo que ele tinha lá na Austrália era área de pasto. Ele era um grande criador de gado de alta linhagem. Ele comprou, então, 24 coelhos e voltou para a Austrália com 24 casais de coelhos. Distribuiu alguns casais para outros amigos fazendeiros que ele tinha, deu de presente. E aí, amigo, nos anos 50, a Austrália enfrentou um dos piores problemas relacionados à lei de Gauss por causa do coelho. O coelho ultrapassou a marca de mais de 25 milhões de indivíduos
e passou a competir com o gado pelas áreas de pasto, já que o nicho ecológico dos dois era o mesmo. Só que o coelho, em menor tamanho e em maior número, começou a competir, né, de forma muito agressiva com o gado pelas áreas de pasto. O gado começou a perder o processo competitivo e foi um desastre ecológico na Austrália, na atividade agropecuária. Tá certo? Isso é um caso típico de lei de Gauss. Claro, aí você está perguntando assim, mas professor, como foi resolvido o problema? O problema foi resolvido da seguinte forma. As universidades descobriram, então, um vírus, chamado vírus do mixoma, que provoca uma doença em coelhos chamada de mixomatose, e mata os coelhos. Esse vírus, ele é transmitido por picada de mosquito. Inocularam o vírus em castas de mosquito, espalharam esses mosquitos pelo continente australiano, e 6 anos depois, eles conseguiram reduzir a população de coelhos em mais de 20 milhões de indivíduos. Okay? Como isso tem nome na ecologia, chama-se controle biológico. Então, o que foi feito? Foi feito um controle biológico. Dentro desse controle biológico, controlou-se consideravelmente a população de coelhos. Tá? Então, esses são as informações importantes a respeito de nicho ecológico, habitat e lei de Gauss. Outro conceito para a gente encerrar a nossa aula é o conceito de ipso facto. O que é o ipso facto? O ipso facto são artefatos típicos da espécie. Eu tenho uma espécie e ela tem um artefato típico e esse artefato a ajuda exatamente no desenvolvimento da sua atividade ecológica. Por exemplo, uma colmeia. Colmeia é o ipso facto das abelhas. As abelhas precisam daquela estrutura, precisam daquela colmeia para que elas possam, então, realizar de maneira competente o nicho ecológico delas, que é a fabricação de mel. Entendido? Um piseiro precisa, então, daquela estrutura para que possa desempenhar o seu nicho. O iglu do esquimó, ele precisa daquela estrutura para que ele possa viver e desempenhar o seu nicho. Ok? Professor Billy Paul. Professor Billy Paul tem o seu ipso facto, ok? Que é o quê? Eu preciso de uma sala de aula, eu preciso de um quadro, eu preciso de lápis para realizar a minha atividade de nicho ecológico. Então é isso que significa o ipso facto. Belezinha? Certinho, pessoal? Legal? Pronto, era esse o recado que eu tinha a dar a vocês a respeito de conceitos ecológicos. Entendido? Tá? Todos os conceitos que mais caem, que mais são explorados em provas estão aí. Não esqueça de ir na descrição do vídeo e na descrição do vídeo você vai encontrar o link para você baixar o Biomap e você vai encontrar o link também para baixar a sua lista de exercício com questões sobre esse tema e com o gabarito comentado. Nos encontramos então na próxima aula. Até lá!